Olá, seja muito bem-vindo ao Filha do Aba, um canal feito para mulheres que desejam viver uma fé real e profunda. Aqui a gente tira a maquiagem da perfeição, os rótulos que colocaram sobre nós, para focar apenas na verdade das Escrituras. Sente num lugar confortável, pegue caneta e papel e abra o seu coração, pois juntas iremos transformar nossas experiências diárias em degraus para uma vida mais próxima de Deus. Me chamo Ana Jéssica Mancio e é uma alegria ter você aqui comigo. E o tema de hoje é Conhecendo ao Senhor, faça como Zaqueu. Estamos na parte 4 dessa palavra sobre conhecer ao Senhor. E que se você não assistiu ainda a parte 1, a parte 2 e a parte 3, eu te convido a clicar aqui no nome Filha do Aba. Você vai parar lá na página do canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, você se inscreve e assiste a mensagem a partir do 1. Porque o Senhor vem trazendo um complemento. A cada semana a gente vem se aprofundando, essa mensagem que Ele colocou vem se enraizando nos nossos corações. E é incrível como Deus tem falado. Eu falo principalmente de mim, né? E de testemunhos que eu já tenho de pessoas falando: olha, essa palavra não saiu da minha cabeça, estou aqui. Então eu creio, né, que o Senhor tem ministrado não só aqui nesse momento, mas depois essa palavra vai se aprofundando. A sementinha é lançada, mas aí a terra vai ali, ó, ela se aprofunda, vai criando raízes, e cada semana o Senhor vem trazendo essas raízes pra gente, né? Então hoje a passagem tá lá em Lucas 19. Vamos ler, abra sua Bíblia, vamos ler juntas em nome de Jesus. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixinho demais. Era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje eu devo me hospedar em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e, com alegria, recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou salvação a essa casa, pois esse homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Pai, Espírito Santo, fala aos nossos corações em nome de Jesus. Tira toda distração, Senhor, tudo que nos impede de concentrar na tua palavra, Deus. Que essa palavra crie raízes profundas no nosso coração, em nome de Jesus, e seja como uma limpeza. Porque o Senhor nos disse semana passada que a árvore que dá frutos o Senhor poda e limpa, para que dê muito mais. E assim seja, meu Deus, sobre essa palavra. Que ela venha nos limpar para dar muito mais frutos para o teu reino. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, se você não sabe quem era Zaqueu, eu vou aqui falar um pouquinho. Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos e era um publicano. Então, publicano naquela época era uma profissão. Eram judeus que cobravam impostos para os romanos. Eles costumavam extorquir o povo para enriquecer, o que gerava grande ódio e exclusão social. Então, imagine que Zaqueu era um homem odiado, era um homem excluído, porém rico. Imagine, né? Fez a sua fortuna explorando as pessoas com impostos altamente corruptos, né? Cobrando o mais alto que fosse possível para se beneficiar e enriquecer. Então, lá em Lucas 3,13, João Batista recebe alguns cobradores de impostos e eles perguntam como poderiam se acertar com Deus. E ele diz: não cobrem nada além do que lhe foi estipulado. Então, para você ver como era a fama do cobrador de imposto. Já era nítido que se ele era cobrador de imposto, publicano e rico, ele era um trapaceiro. Então, isso aqui vai falar muito acerca do caráter de Zaqueu, né? Porém, o nome de Zaqueu, a gente viu aqui, o que é que ele fazia? O caráter dele, né? Porque ele era um trapaceiro. Porém, o nome de Zaqueu significa o puro. Imaginem. Tem, na origem do hebraico, significa Zacai, o puro, inocente ou aquele que é justo. E na cultura judaica, os nomes, eles carregam um grande significado e propósito. Eu gosto muito disso, gente. De ver o significado, o propósito do que Deus nos fez para ser. Olha que incrível. Então imagine que Deus criou Zaqueu
para ser alguém que era justo, mas ele estava vivendo totalmente o contrário daquilo que ele foi criado para ser. E isso acontece com todos nós, com todas nós, quando estamos afastados do Senhor. Quando não temos um relacionamento de intimidade com Jesus, quando não conhecemos a Cristo, nós até podemos viver. Tem gente que vive, aparentemente até está vivendo bem, porque ele era rico, só que ele estava vivendo fora do propósito que Deus tinha para ele. Aleluia! E se você, assim como Zaqueu, entende que você está vivendo fora do propósito de Deus, fique aqui, porque essa mensagem é para você. É com você que Deus está falando. Essa inquietação eu já senti. Esse vazio sem saber explicar. A vida é só isso? Acordar, pagar boleto e saber que você está deslocada, tentar se encaixar em todo lugar e mesmo assim permanecer com a sensação de que está vazia, está perdida. Eu me sentia assim, totalmente perdida. Nada que eu fazia, nada que eu tentava fazer para dar certo, dava. E além de estar perdida, eu estava vivendo de uma forma, com um caráter que não foi aquele que Deus me predestinou para ser. Aleluia. Com um caráter distorcido. Eu não sei qual é a distorção do seu caráter. Porque o de Zaqueu aqui, ele era um trapaceiro. Mas ele foi criado para ser puro, para ser justo. Talvez você também seja como Zaqueu. Aleluia. Talvez você também seja, não só distorção de caráter não é essa, mas é a mentira. A sua distorção de caráter é a promiscuidade. Ah, meu Deus. É o álcool, é os vícios. Eu não sei qual é aquilo que você acha que é um impedimento para que você conheça Jesus. Mas eu quero te dizer hoje que não é. Então vamos seguir. Zaqueu era alguém que estava vivendo fora da sua identidade. Era alguém que tinha um histórico péssimo, era mal visto, era odiado. Mas tinha uma coisa que foi um diferencial para ele conhecer Jesus. Tinha uma coisa que foi um diferencial. E é o que estava aqui, ó. Vou ler para vocês. Zaqueu desejava ver quem era Jesus. Então esse é o diferencial. Ele poderia ser qualquer coisa, só que ele tinha isso aqui. Ele tinha um desejo. Aleluia. Ele queria colocar os seus olhos em Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. Talvez ele tivesse ouvido falar. Pessoas contavam o que ele fazia, o que Jesus fazia, porque a fama de Jesus corria por toda a terra naquele tempo. Mas ele não se contentava de ouvir falar. Ele queria ver. Aleluia. Então ele pode ter ouvido: Jesus aceita pessoas como você, que hoje são odiadas, desprezadas, rejeitadas. Aleluia. Mas Jesus vai te aceitar. Olha aqui. Meu Deus, isso gerou dentro dele um desejo. Eu quero conhecer Jesus. Mas também tinha outro quesito que atrapalhava ele. Além do caráter, da falha moral, ele também era muito baixo. Então, no meio da multidão, ficava mais difícil para ele ver Jesus. O seu estado natural lhe dava uma desvantagem ao procurar Jesus. Talvez você, assim como Zaqueu, tenha uma desvantagem. Talvez você não tenha nem dinheiro para pegar um transporte e chegar no culto. E você acha que por isso você não pode ver Jesus. Talvez você não se sinta com roupas adequadas. E talvez por isso você ache que não pode ver Jesus. Mas Zaqueu não parou por conta do seu estado natural. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Ele era pequeno em tamanho. Ele era zombado, ele era odiado, ele era desprezado. Mas ele desejava ver Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se Zaqueu, isso aqui vai mostrar pra gente que Zaqueu ele era pequeno no tamanho, mas ele não tinha um coração pequeno. Porque se ele tivesse um coração pequeno, ele teria desistido. Ele não teria dado o trabalho de fazer o que ele fez para ver Jesus. Mas Zaqueu tinha uma grande vontade, um grande desejo. Assim como ele desejou ser rico e fez por meios errados, e estava ali vivendo do jeito que ele estava, né? Da mesma forma, ele também desejou ver Jesus. E ele não era alguém que poderia ser parado. Esse não era o tipo de Zaqueu, né? Aleluia. Então, o que ele fez? Correu na frente e subiu numa figueira para ver Jesus.
Gente, hoje eu quero muito falar sobre isso. Às vezes nós ouvimos falar de Jesus, ouvimos milagres, vemos testemunhos, porque está escancarado, é rede social, é telefone, é vizinho batendo na porta. Todo canto que você vai, você pode ouvir falar de Jesus. Claro que existem lugares que a palavra do Senhor ainda não chegou. Não estou falando, né, dos lugares, pessoas que não foram alcançadas, que nunca ouviram falar de Jesus. Existem sim. Mas eu estou falando hoje com pessoas que ouvem falar de Jesus. Assim como Zaqueu ouvia, sabem da fama. São amigos de pessoas que conheceram a Jesus. Viram Jesus transformando, viram Jesus mudando. Viram pessoas sendo completamente transformadas por Jesus. E tem um desejo, mas você fica parado com o seu desejo. E aí eu quero te dizer hoje que não adianta só ter o desejo. Você precisa fazer algo com esse desejo. Às vezes você quer ter intimidade com o Senhor, mas você não faz nada. Você acha lindo quem tem intimidade, você acha lindo quem prega, você acha lindo quem diz, eu ouvi Deus. E ao invés de você fazer algo para isso, para você ouvir também, para você ter a presença, para você conhecer mais profundamente o Senhor, você fica parado com o seu desejo. Aleluia. Mas Zaqueu não ficou parado, Zaqueu correu. Zaqueu se mexeu, Zaqueu fez alguma coisa, Zaqueu subiu numa árvore. Ele foi além, aleluia! Glória a Deus. Ele desejava ver Jesus tão intensamente que ele nem se importou em fazer alguma coisa que muitos pudessem ver como algo indigno, como algo ridículo. Um homem adulto, rico, subindo em uma árvore para ver uma pessoa. Eita! Uma pessoa que naquela época também era odiado por alguns e amado por outros. Mas era o filho do homem. Aleluia! Glória a Deus. Então ele escalou numa figueira. E quando eu li essa passagem, eu lembrei, gente, de uma coisa mais ridícula que eu acho que eu fiz. Eu fiz muita coisa ridícula antes de conhecer Jesus. Mas uma vez, num carnaval, eu me coloquei em cima de uma árvore com um cartaz para levantar para um cantor de pagode que eu era fã. E quando ele passou, meu Deus, eu chorava como se eu estivesse vendo um Deus na minha frente. Olha que coisa. E hoje, eu olhando o meu Senhor, o meu Jesus, a minha vida, eu considero isso como algo ridículo que eu fiz para uma pessoa que não é Cristo. Para uma pessoa que não mata a minha fome, não sacia a minha sede, que não mudou nada na minha vida. Alguém comum. Eu me prestei a passar por um papel ridículo. E talvez você, assim como eu, também tenha se prestado ou ainda está se prestando a passar por papéis ridículos por pessoas que não estão nem aí para você. Aleluia. Porém, para Cristo, para buscar a Deus, a gente sempre tem uma dificuldade. Mas para acordar de madrugada eu trabalho, eu vou ficar cansada, eu vou ficar com sono. Mas se for para ler a Bíblia, menina, eu não entendo nada, tá tão difícil. Sempre tem uma dificuldade. Então, não vai dar para conhecer Jesus. Porque é preciso ter algo mais do que o desejo. É preciso se mover com esse desejo. Responder ao anseio dele. Porque Jesus é alguém que deseja profundamente ter um relacionamento íntimo comigo e um relacionamento íntimo com você. Aleluia! Muito maior do que o desejo de Zaqueu em ver Jesus. Era o desejo de Jesus de salvar aquele homem, de salvar aquela casa. Aleluia! E como eu falei no vídeo sobre relacionamento, você não se relaciona com alguém que não demonstra nenhum desejo, nenhum interesse por você. Porque você vai se sentir desprezada, você não vai se sentir amada. E como é que você quer se relacionar com o Senhor sem demonstrar, eu desejo, e fica sentado? Imagine, se você fosse falar com seu marido, eu te desejo, vai ficar parado olhando pra cara dele. Não tivesse nenhuma atitude. E ele fizesse a mesma coisa com você. Vocês iam ter um relacionamento? Não iam, minhas irmãs. Não iam. É preciso fazer algo com o seu desejo. E eu tô aqui hoje para dizer isso para você, para que além de desejar ter um relacionamento profundo com Jesus, você suba numa árvore. Você faça alguma coisa que você ou fazia há muito tempo e parou, ou que você deseja fazer.
Mas sempre tem uma desculpa, mas sempre tem um impedimento, mas sempre tem um empecilho. Zaqueu se esforçou, Zaqueu se expôs, Zaqueu fez algo, ele não ficou apenas no desejo. E em nome de Jesus, eu gostaria muito que houvesse mais pessoas hoje que desejassem a Cristo a ponto de não se importarem em ser ridicularizado. Isso é muito difícil, minhas irmãs. Porque hoje é difícil você dizer até que é crente, porque as pessoas vão fazer chacota. E tem gente que gosta de visitar a igreja, de bater um ponto, de ser cristão, mas escondido, sem que ninguém saiba. Porque quando um colega do trabalho faz uma piada, você é crente, está indo na igreja, ou fala qualquer outra coisa, não, menina, eu fui lá, finge que não gosta de estar na presença de Deus. Muda de assunto, não assume que está desejando a Cristo. Porque eu sei, por que eu estou falando isso, minhas irmãs? Porque eu fui assim. Eu vivi assim. Eu ia na igreja por muitos anos. Fui na frente. Não tinha vergonha, não. Eu fui na frente. Eu quero a Cristo. Eu disse que eu tinha desejo. Eu fui na frente. Tem gente que tem vergonha até de ir na frente. Está na hora do apelo. Jesus volta hoje, você fica. A gente não tem mais tempo para ter vergonha de assumir o nosso relacionamento com Cristo. Não dá para ficar mais relacionando à distância escondido. Não dá. Jesus está às portas. Não é tempo mais de se esconder. É tempo de ser ridicularizado. Aleluia. Porque se tem uma coisa que eu posso te confirmar, é que por Cristo vale a pena. Aleluia. Pense nos seus namoradinhos aí que você se relacionou. Que quanto papel ridículo você fez. Ainda tomou chifre. Ah, meu Deus. Me perdoe. Me empolguei. Mas para se relacionar com Cristo, perfeito, puro, santo, que te ama incondicionalmente, tem vergonha. Eu tenho vergonha de expor minha fé, eu tenho vergonha de ir na igreja, eu tenho vergonha de carregar a Bíblia. Não, minhas irmãs. Não dá para se relacionar com Ele, não dá para conhecê-lo se você não tiver a coragem de se expor. Se expor para ir na frente, entregar sua vida para Jesus quando fizer o apelo. Se expor para dizer, Cristo, eu confesso com os meus lábios que tu és o único Deus da minha vida. É preciso se expor. Sabe? E quando a gente fala disso, eu lembro de Davi. Aleluia, meu Deus. Davi foi buscar a arca do Senhor. Está lá em 2 Samuel, capítulo 6. E aí aconteceu alguns problemas no percurso, porque ele não levou a arca da presença de Deus da maneira certa. Um homem morreu, ele ficou muito triste. Mas quando finalmente ele acertou as coisas, carregou a presença da maneira certa, com honra, com sacrifício, da forma que tinha que ser, fez o correto. Aí a arca chega. E ali ele chega junto com a arca da presença e saltando de alegria e dançando fervorosamente com a presença do Senhor. Havia uma alegria tão profunda em Davi que Davi não estava mais se importando com nada. Ele estava celebrando aquele momento. Porque é assim também quando você encontra com Jesus, gente. Nada mais importa. Nada mais importa. Você encontrou com o seu amado. Ele estava ali trazendo de volta a arca do Senhor, a glória do Senhor para aquele lugar. Aleluia. E profundamente ali cheio do Espírito Santo. Mas enquanto ele celebrava, a sua mulher ficou da janela olhando Mical e desprezou. E Mical vai falar para ele assim: que papel ridículo é esse que você está fazendo? Isso não é coisa de um rei tá fazendo. Eu tô falando com as minhas palavras, tá, gente? Mas ela vai falar com as palavras dela. Isso não é coisa de um rei tá fazendo. Então Mical desprezou, Mical ridicularizou. E assim é hoje, gente. Hoje tem vários Mical que vão querer ridicularizar a gente todo o tempo. Mas eu quero ler para vocês aqui a resposta de Davi. Aleluia, Jesus. Aleluia, Cristo maravilhoso. Tá aqui no capítulo 20. Vou ler aqui. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, despindo-se sem pudor diante das escravas dos servos como um homem vulgar. Davi, porém, disse a Mical: tudo o que fiz foi diante do Senhor.
aquele que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, quando me designou príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Por isso celebrarei diante do Senhor. E eu me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Contudo, serei honrado por, aleluia, por essas escravas que você mencionou. Olha que Davi tá falando. Gente, Davi foi demais. Tá bom, tudo bem que se você acha que isso aqui que eu tô fazendo é um papel ridículo, não se preocupe, eu vou me humilhar ainda mais. Meu Deus! É assim, quem conhece ao Senhor, quem entra na presença dele, é esta resposta, é a única possível. Não tem como ter uma resposta morna, não tem como ter uma resposta apática, não tem como ficar aí tô buscando ao Senhor escondido, não tem como. Se você tem um encontro com Jesus, se você conhece a presença dele, você vai fazer como Davi. Você vai dizer, tá falando que eu sou crente? Ah, que bom, você é mais crente ainda. Ah, tá falando que eu sou santarrona? Que bom, você é mais santa ainda. Aleluia, porque eu estou fazendo isso diante do meu Senhor, diante daquele que me escolheu quando eu estava lá no pasto, como Davi, e me colocou para ser rei hoje. Meu Deus. Relacionamento profundo com o Senhor tira a vergonha, tira a timidez. Aleluia, tira medo de fazer papel ridículo. E preste atenção, aqui eu estou falando de Davi. Davi já conhecia quem ele se relacionava, mas Zaqueu não. Zaqueu não conhecia ainda Jesus. E ele fez isso, ele se prestou ao ridículo antes mesmo de conhecer a Cristo. Aleluia! E como foi que Jesus respondeu a isso? Jesus olhar para cima, quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa. Jesus chama ele pelo nome. Sabe por quê? Porque Jesus já o conhecia. Aleluia! Antes mesmo que estivesse no ventre da sua mãe, eu te chamei, eu te escolhi. Jesus já conhecia Zaqueu. E ele chama ele pelo nome. Olha, eu tô te chamando pelo seu nome, mas aqui não é o nome de trapaceiro, aqui não é o nome de cobrador odiado. Eu tô te chamando por puro, justo, desce. Porque a partir do momento que ele encontra com Jesus, a identidade dele é restaurada. E Jesus não só o vê, não só demonstra que o conhece, mas Jesus também diz, eu vou me hospedar na sua casa. Sem demora. Talvez ninguém quisesse entrar na casa de Zaqueu. Talvez Zaqueu fosse um homem sem amigos verdadeiros. Mas Jesus disse, eu vou entrar na sua casa. Jesus desceu e com alegria Zaqueu o recebeu. Eu imagino Zaqueu como Davi, chegando com a arca. Enquanto Davi pulava lá, Zaqueu dançava aqui, com essa alegria de receber Jesus. E é essa alegria que nós temos quando recebemos. E as pessoas do lado de fora falaram, ele foi se hospedar com um pecador. Mas preste atenção, gente, as pessoas vão dizer muita coisa. Mas o que as pessoas dizem não pode ser a verdade sobre nós. Porque enquanto elas chamavam ele de pecador lá fora, lá dentro ele estava se arrependendo. E é isso que as pessoas não entendem quando elas olham para você, que está buscando o Senhor. Ah, meu Deus, elas não entendem, elas só vê o seu pecado. Mas Jesus está vendo você no secreto de joelho. Jesus já viu você confessando, Jesus já viu você se arrependendo, Jesus já viu você derramando o seu coração. Então não se preocupe com o que as pessoas estão falando. Quando você toma uma decisão de ser filha, de assumir Jesus, de entregar a sua vida para Ele, de se relacionar com Ele com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e buscá-lo até que nada mais importe. Não se preocupe com o que os outros vão dizer. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Lá fora estavam julgando, mas lá dentro da casa, com Jesus, em 4 paredes, na intimidade, Zaqueu estava se quebrantando. Zaqueu estava descendo. Zaqueu estava restituindo aquilo que foi roubado, aleluia. Zaqueu estava sendo transformado num lugar que ninguém via, porque as portas estavam fechadas, era só ele, Cristo, e a sua família. Então, assim, eu posso dizer para vocês, não tem como conhecer Jesus e permanecer da mesma forma. O que furtava, não furte mais.
que bebia, não beba mais. O que se prostituía, não se prostitui mais. Aleluia! Porque Jesus chegou. Não é sobre a dificuldade de largar um pecado. É sobre o que é que eu posso fazer, além de largar o meu pecado, para restituir todo o tempo em que eu estava perdida, todo o tempo em que eu me sentia rejeitada, todo o tempo em que eu não me sentia vista nem amada. Ah, meu Deus. Todo o tempo que eu tomei mais decisões, que eu estava vivendo fora da minha identidade. Jesus, o que eu posso fazer, Jesus? Para restituir 4 vezes mais para o Senhor. É assim, minhas irmãs, que nós nos comportamos depois do encontro com Jesus. E essa é a mensagem que eu queria trazer. No final de tudo, Jesus responde: hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Ele já nem se considerava filho de Abraão, porque ele vivia totalmente perdido, mas Jesus vem e restaura a identidade. Depois de uma confissão, depois de um arrependimento, depois de um quebrantamento, tem uma identidade restaurada. Você é filho de Abraão. Aleluia, porque o Filho do Homem veio para buscar os perdidos. Então, Jesus está te chamando. Jesus está chamando você para subir na árvore, para fazer algo que você não fez. Às vezes é algo simples, mas que você ainda está dando desculpa. Não tem mais tempo. Jesus está às portas. É com você mesmo, é você mesmo que ele está esperando. E eu quero, em nome de Jesus, que você cante essa canção comigo. No momento onde você estiver, cante essa canção. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Diga para ele: eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, Jesus. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Se essa mensagem falou ao seu coração, Jesus entra na sua casa nesse exato momento. Ele te vê, ele vai ao seu encontro. Deixe nos pés dele tudo aquilo que te aprisiona. Confesse a ele seus pecados. Deixe que ele venha te mostrar tudo aquilo que não agrada a ele na sua vida. E se renda, se entregue, seja 100%. Busque a ele com desejo, aleluia. E responda a ele, aleluia, através da sua entrega nesse dia, em nome de Jesus. Envie para alguém essa mensagem, curta lá, deixe seu comentário. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Semana que vem estaremos vendo mais uma pessoa que encontrou com Jesus e foi transformada. Amém? Amém. Deus abençoe.